Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3, nós lemos: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Advertências antes da tribulação. Jesus, ao sair do templo, se dirigindo ao Monte das Oliveiras, os discípulos cercaram ele por algum momento e começaram a indagar sobre os acontecimentos que ele tinha acabado de profetizar. A dúvida desses homens de Deus era saber qual seria o processo, como iria acontecer, principalmente acerca da destruição do templo e as perseguições que os cristãos sofreriam. Esta dúvida parece que estava na cabeça de cada um deles. Queridos, o que é interessante é que quando nós olhamos no Evangelho de João, no capítulo 2, e o versículo 19 até o versículo 21, Jesus, ele ainda fazendo uma certa alusão ao templo, ele diz assim: Destruam este templo, e eu restaurarei ou levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele, o Jesus, falava era o seu corpo. Perceba que há duas situações diferentes. Em uma situação, esta de Mateus 24, Jesus está tratando acerca de um templo, o templo de Israel. E nesta de João, Jesus está falando sobre o seu corpo, sobre ele, que ele seria destruído ou morto, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. No entanto, queridos, agora Jesus conversando com os discípulos, ele traz algumas informações acerca do templo de Jerusalém que seria destruído. E ele dá alguns detalhes aqui quando ele diz: olha, não ficará pedra sobre pedra. Quando nós lemos esta parte, a gente entende quando ele diz que não ficaria pedra sobre pedra. Aqui em Mateus 24, dos versículos 1 ao 2, Jesus está tratando acerca de que maneira e de que forma aconteceria com o templo. Que ele seria destruído de cima para baixo, não ficaria nada. No ano 70, o que é interessante, depois de Cristo, o general Tito, ele destrói este templo. O general Tito entra nesta profecia de Jesus, cumprindo a profecia de que o templo seria destruído, mas o que é interessante é que o templo, ou teto do templo, era todo feito de pedra, assim conforme o templo era todo feito de pedra. Só que estas pedras que compunha ou fazia o formato, ou a chamada abóboda, que era do teto do templo, todas estas pedras, elas foram revestidas de ouro puro. E quando esse templo é destruído e ele desaba, aquelas pedras, elas foram saqueadas, não sobrou nada. Por isso Jesus diz: olha, não ficará pedra sobre pedra. Não é apenas no sentido de demolição, mas no sentido de ele saquear essas pedras por causa do ouro que estava revestindo ela. Amados do Senhor, o que a gente precisa entender é que a profecia, ela não está resumida, não se resumiu apenas à perseguição dos judeus, não apenas à destruição do templo do Senhor, mas ela abrange até os dias atuais. Esta profecia está na nossa época, esta profecia está relacionada à volta de Jesus. O que Jesus está fazendo aqui, na verdade, são advertências. E nós precisamos estarmos atentos para estas advertências que Jesus fez. Por isto, é a mensagem da semana: advertências antes da tribulação. Vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, nos ajude a entender, a compreender quais serão as tuas advertências antes que a tribulação venha, antes que toda a dor, toda a perseguição, toda a fúria de Satanás venha sobre o povo. Nos ajude a entender quais são as advertências para que a gente esteja pronto. Em nome de Jesus. Amém.